convidada hoje aqui no Jornal 96 é a deputada federal diplomada Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que nos assiste, que nos escuta, né? Estamos sendo transmitidos também. Vamos Natália, lá. A governadora Fátima Bezerra reuniu a bancada federal essa semana. Grande parte da bancada esteve presente na reunião, já para combinar e acertar uma agenda comum de interesse do Executivo Estadual com a bancada federal. O que é que foi dito, o que é que ficou acertado nesse encontro com a governadora? Olha, foi uma reunião muito importante, né? Porque marca o início das relações entre a governadora e nossos deputados federais, nossos senadores eleitos. E eu diria que a pauta principal foram duas, né? Uma foi nos atualizar, né? Nos deixar por dentro da situação financeira do Estado, que não é segredo para ninguém o quanto ela é grave, né? A gente já sabia que era, mas a cada vez que se aprofundam, né, no estudo dos números de cada secretaria, a gente sabe que ela é até mais grave do que se esperava, né, do que se imaginava. E a segunda era exatamente convocar a nossa bancada federal, e eu fiquei muito feliz, inclusive, de ver essa disposição em todos os presentes, convocar a nossa bancada para ajudar o nosso Rio Grande do Norte a sair dessa situação, né, a se empenhar nas medidas que podem trazer mais recursos aqui para o nosso Estado. É bom ressaltar que não foi um convite atendido apenas por apoiadores de Fátima, do ponto de vista ideológico, partidário. Exatamente. Não, estava, por exemplo, presente o deputado federal diplomado General Girão, que é do PSL, partido, né, adversário ao PT, mas estava lá na disposição de colaborar também. Isso é um ponto positivo também. Foi muito positivo, né? Isso mostra a disposição institucional mesmo, né, de todos nós que fomos eleitos, porque uma vez passada a eleição a gente tem que ter um objetivo comum, que é tirar o Rio Grande do Norte da situação que está, né? E para isso a gente vai precisar mesmo de toda a bancada atuando em conjunto, né, nesse objetivo de trazer recursos para o nosso Estado. Houve uma concordância dos deputados e senadores da necessidade do governo de procurar recursos extras, né? Para, inclusive, resolver os problemas das folhas em atraso, né? Uma primeira tarefa foi apresentada, que é a questão da cessão onerosa do pré-sal, do petróleo, que pode render ao Rio Grande do Norte mais de 400 milhões de reais. Como é que essa coisa está? Em que pé está? Está na Câmara, né? Isso é uma pauta que, inclusive, está na agenda de pleito dos governadores em geral do nosso país. Geral. Né? Uma coisa que vai ser muito importante para o nosso Estado e que vai ser debatido muito em breve. Né? Como é um tema que interessa a vários estados do Brasil, é um tema que eu acho que a Câmara Federal vai se empenhar para debater rapidamente. Ela também mostrou alguns ofícios que já enviou ao governo federal, em especial um que pede a liberação urgente de recursos em relação à Oiticica, né? Porque é uma obra que precisa ser a barragem retomada. De Oiticica em Jucurutu, né? Isso, precisa ser retomada com urgência, pendente exatamente essa chegada desses recursos. E, no mais, elencou algumas outras pautas, como a questão do Fundeb, né? Que é a questão do fundo que permite que os municípios, né? Que o Estado paguem o piso dos professores, e que precisa que uma emenda constitucional passe para que esses recursos virem perenes e não algo temporário, e que é outra questão em que ela pediu o empenho da nossa bancada. A governadora também comunicou e combinou com a bancada federal duas audiências importantes, uma com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Claro, na pauta, a situação financeira do Estado. Como é que você avalia a necessidade desse primeiro encontro da governadora com o presidente da República? É um momento importante para o nosso Estado, no sentido de que nossa governadora foi eleita pelo povo, né, o presidente Jair Bolsonaro. Muita gente sempre me pergunta nas entrevistas como vai ser essa relação, no sentido de que nossa governadora é do PT, que é um partido que será oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E eu sempre tenho dito que, bom, o presidente terá que respeitar a soberania dos votos dos potiguares, né? A gente espera e vai lutar para que não haja discriminação contra o nosso Estado na destinação de recursos, enfim. Mas é preciso dialogar, né? Exato, e isso a governadora Fátima com certeza já vem fazendo. A maior prova disso é exatamente essa notícia que a gente teve ontem, de que ela busca uma reunião com o ministro Paulo Guedes e com o presidente. Tá, já há data, já uma resposta de Brasília em relação Não há data, porque imagino, né, que depende exatamente da agenda
dos membros do Executivo Federal, mas é uma agenda que ela está buscando. E nesse momento o presidente da República está em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial, retorna ao Brasil, na segunda-feira vai retirar a bolsa de colostomia, né, resultado desse processo todo, desde o atentado que ele sofreu durante a campanha, e depois ele fica uns dias em convalescência e aí reassume na plenitude. Esse é o roteiro traçado para os próximos dias. Então vai depender também dessa recuperação dele, né? De rolar. Então é coisa para acontecer em fevereiro, né? Acredito que sim. Inclusive depois da posse até de todos, dos né? deputados e senadores, que vai acontecer na sexta que vem. Mas está aí na agenda política. E a conversa mais importante, sem dúvida, vai ser com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Exato. A gente tem, inclusive, feito uma análise, né, de como vão ser as primeiras medidas do governo. É uma questão que nos preocupa em relação às políticas nacionais que vão ser adotadas, a forma como se tem falado, por exemplo, da Justiça do Trabalho, né, houve uma audiência pública essa semana na OAB aqui do Rio Grande do Norte sobre esse perigo do desmonte, na verdade, da extinção da Justiça do Trabalho, né, mas também outras como... Ela está ameaçada mesmo? Ela está ameaçada, A gente sabe que... Não foi aquelas declarações da boca para fora, às vezes. Inclusive, o presidente volta muito atrás dessas declarações que... Infelizmente, isso acontece muito mesmo, e às vezes é até uma estratégia exatamente para desviar o foco, né, testar a relação da população em relação a alguns temas, mas a gente sabe que desde a reforma trabalhista se inicia o desmonte da Justiça do Trabalho, né? A demanda chegou a cair da Justiça do Trabalho, real pra você. Mas não porque o desrespeito a direitos trabalhistas tenha caído nesse ritmo, e sim porque a Justiça do Trabalho ficou mais inacessível, né? Ficou mais difícil para o trabalhador pobre, para as classes mais baixas, economicamente falando, acessar a Justiça do Trabalho. E aí, essa questão do fim do Ministério do Trabalho, né, do enfraquecimento das políticas de combate ao trabalho análogo à escravidão, são medidas que vão nesse mesmo sentido e que há o risco, sim, de que culmine digamos, no enfraquecimento até a extinção da Justiça do Trabalho, que é algo que muito ia prejudicar os trabalhadores potiguares. Outra medida que eu poderia elencar seria a questão da reforma da Previdência. Isso, né? Eu ia perguntar agora, que está na agenda logo nos primeiros dias, primeiras semanas. A gente estima que seja um dos primeiros grandes debates que nós faremos lá na Câmara, e que também é um assunto que muito interessa a nossa população do Rio Grande do Norte, porque embora o governo de Jair Bolsonaro ainda não tenha apresentado sua proposta, né, a gente sabe no momento só de entrevistas, pontos que estão sendo debatidos, mas a proposta não está posta em mesa, a gente sabe que dos modelos que se analisa, né, o próprio ministro Paulo Guedes, é o modelo chileno, que foi um modelo que buscou privatizar a Previdência. Né? E isso resultou no empobrecimento absurdo da população idosa, inclusive chegando até aumento de índices de suicídio nessa população. É um modelo que não nos serve, né, que empobrece a população, que joga mais uma vez a conta desses desajustes em quem é mais pobre. Mesmo sem conhecer as medidas e as propostas que serão apresentadas em torno desta reforma, apresentada como de extrema importância no momento econômico, qual é a sua posição? Eu acho, desde já. Minha posição é que o Brasil, desde 2016, quando Michel Temer esteve na presidência, né, tem enfrentado as questões da crise sempre prejudicando, né, colocando a conta da crise nas pessoas mais pobres, né, no povo trabalhador. A gente tem, por exemplo, uma ideia de reforma da Previdência que tenta, de novo, né, tirar os direitos de quem é mais pobre, enquanto a dívida que existe de grandes empresas milionárias que continuam na ativa para com essa mesma Previdência, continua lá intocada, às vezes inclusive recebendo anistias. Né? Então o que a gente defende é uma política que discuta com toda a sociedade como equacionar essa questão sem que o povo trabalhador, que é mais pobre, que já ganha menos, que muitas vezes já tem mais dificuldades de acessar a aposentadoria, não seja quem vai ser penalizado mais uma vez. Outro assunto que com certeza deve esquentar os debates no Congresso Nacional é a questão de mudanças no Estatuto de Desarmamento. Tivemos aí um decreto do presidente da República flexibilizando a posse de arma, mas há quem defenda mudanças no porte de arma, na circulação de arma. Até que ponto esse tipo de discussão e até que ponto esse tipo de ideia tem seu apoio? Olha,
Essa é uma das questões que muitas vezes é tratada assim. A gente tem um problema muito grave e imagina... Segurança pública. Exatamente, a questão da segurança pública. E aí imagina-se algumas medidas, como essa questão de o cidadão, a cidadã ter mais acesso a armas, como uma medida que vai solucionar a questão, né? Soluções que parecem simples, mas quando a gente vai ver a fundo, são soluções que, na verdade, muitas vezes vão agravar o problema. E essa é a questão em relação ao aumento do porte, ao aumento da posse de armas. Sempre que a gente vai ver os estudos em relação a esse tema, o que se mostra é que a violência chega a aumentar quando a circulação de armas no país aumenta. Isso não só em relação à criminalidade urbana, mas em relação também a questões domésticas. O número de mortes, por exemplo, de crianças por causa de acidentes em casa, e o decreto feito, no decreto que foi já publicado, a pessoa só precisa declarar que tem um cofre em casa, não precisa comprovar seguro, de nenhuma, não precisa comprovar de nenhuma forma, além de que a forma de uso de uma arma, se uma casa está sob ataque no cofre, enfim, é totalmente questionável e muitas vezes coloca em risco a própria pessoa que está portando a arma, né? Quando se sabe que aquela residência tem uma arma, por exemplo. E eu colocaria ainda a questão da violência doméstica, né? Outra questão gravíssima. A gente tem hoje um dos países mais violentos com as mulheres, em relação ao ambiente doméstico. Aliás, nesse início de ano, a imprensa tem noticiado o aumento... Já disparou o número de feminicídios. Imagine, né? O que vai acontecer com a segurança das nossas mulheres quando tiver mais casas com mais armas e nos momentos que a gente sabe, né, de violência, de descontrole, o que pode acontecer com esse acesso maior. Então é uma questão gravíssima, tratar um problema extremamente complexo com uma solução simples que, em vez de resolver, tende a piorar, né? Países que têm mais liberado o acesso a armas costuma ter mais mortes, e países que têm mais controlado o acesso a armas, menos. Não é à toa que nos Estados Unidos hoje o movimento é o inverso do que se faz aqui. Lá o movimento da população é pedir um maior controle sobre as armas, exatamente porque crianças, mulheres e a população em geral sofrem mais risco quando há um maior acesso a armas. Outra temática que deve tomar conta dos debates do Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, são as questões ligadas ao gênero, né? Ao gênero. Já há um posicionamento do atual governo em Brasília de endurecer e tornar mais complicado o acesso, inclusive, de alguns setores da sociedade. Como é que você vai encarar essa questão? Olha, a questão de gênero é uma questão fática, na verdade, né? Eu sou do gênero feminino, acho que vocês aqui, do gênero masculino, a companheira que está aqui nos assistindo do gênero feminino. Então, negar essa questão, negar que existe uma desigualdade de gênero no nosso país, negar que no nosso país as mulheres ganham menos do que os homens exercendo a exata mesma função, negar que as mulheres sofrem mais violência doméstica de forma assim brutal em relação aos homens, negar que essa diferença existe é negar um fato social, né? Negar que por ser mulher nós às vezes deixamos de ter acesso a direitos, né? Desde emprego, né? Desde tratamento igualitário no ambiente de trabalho, desde acesso a determinadas políticas públicas só por ser mulher, né? Então negar esse fato é, na verdade, deixar de atender uma pauta da população brasileira que causa pobreza, causa assassinatos e que a gente não pode deixar de enfrentar. Esse negócio de menino vestir azul, menina vestir rosa. Pois é, às vezes a gente escuta coisas tão surreais desse governo que dá até a impressão de que falam essas coisas para tentar desviar o foco de outros debates que estão concomitantemente acontecendo na área econômica. Você acha que a gente está vivendo um retrocesso? Eu tenho certeza que a gente está vivendo, infelizmente, a gente está vivendo um retrocesso, né? Nós temos aí um governo de um presidente que dizia abertamente que mulher devia ganhar menos, que pessoas LGBT tinham que apanhar para ter jeito, que quem era de esquerda, que os vermelhos tinham que ir presos ou saírem do país. Então a gente vê que o próprio presidente fomenta um clima de intolerância que é muito perigoso para a nossa sociedade, né? A gente sempre vinha construindo nos últimos anos um diálogo sobre essas áreas que vinha fazendo com que aos poucos e ainda muito deficitariamente esses desrespeitos, essas discriminações fossem caindo. E o que a gente vê agora é isso aumentando, como você mesmo falou, sobre o índice de feminicídios que dispararam já nesse mês, com certeza como reflexo de um discurso que está sendo legitimado pelo próprio presidente. Então, o desafio que nos aguarda, inclusive eu, enquanto parlamentar eleita aqui pelo nosso povo potiguar, é
imenso no sentido de ir contra esses retrocessos, de defender os direitos, as liberdades básicas da nossa população. Falar um pouquinho de política partidária. O Partido dos Trabalhadores elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, né? Perdeu apenas para o PSL do presidente da República. Mas o PT hoje vive um momento muito difícil, né? Apesar de ter uma representatividade grande no Congresso Nacional. Não se entende com alguns segmentos da esquerda, tem o seu principal líder preso em Curitiba, o Lula. Como é que você chega a essa bancada, nesse momento, do Partido dos Trabalhadores em Brasília? Eu acho que realmente foi um momento muito duro, né? Não só ano passado, em relação à eleição do presidente, mas, na verdade, aí desde 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma. Mas eu diria que o partido... Para impeachment. Um impeachment sem crime de responsabilidade, né? Juridicamente falando, é um golpe. Mas... Estou fazendo só o contraponto. Não, eu sei, eu estou fazendo a justificativa do termo que eu usei, até porque, né, minha área é jurídica, claro, então... Claro. Mas a gente viu também que foi um momento de grande resiliência, né? De grande resistência do partido. Muita gente já estava decretando o fim do PT, né? Na verdade, desde o golpe, e aí, de novo, ano passado, quando se viu que o presidente... hoje eleito, né, já empossado, na época candidato, estava à frente nas pesquisas, e o que se viu foi que o partido resistiu sim, né, elegeu a maior bancada, que agora não é, né, que por causa das mudanças partidárias após a eleição isso se modifica, mas elegeu a maior bancada de deputados federais, e em relação à própria presidência, ao próprio segundo turno, teve uma votação extremamente expressiva, por ter sido um partido que colocou um candidato há poucos dias da eleição, né? O candidato Haddad foi posto como candidato, faltava pouquíssimas semanas para a eleição, e ainda assim, não só foi o partido que foi para o segundo turno, como foi o partido que conseguiu aqueles milhões de votos que conseguimos. Para não falar, né, no fato de que, muito possivelmente, né, não podemos falar do que não aconteceu, mas todas as pesquisas indicavam que, se o nosso candidato tivesse sido candidato, efetivamente, que é o presidente Lula, é muito possível que tivesse obtido a vitória, né? Então, por mais que seja um período difícil, eu acho que o partido vem mostrando uma resiliência muito forte, e eu acho que a gente tem essa tarefa nesse próximo período de estar na oposição, dialogando com a população em relação ao que esses retrocessos vão significar em relação à queda da qualidade de vida mesmo do povo brasileiro. Tá, mas o PT, você nota algum movimento de outros partidos, inclusive, no lado da esquerda, tentando isolar o partido, mesmo com o tamanho e a importância que o PT tem ao longo desses anos? Na mídia tem muito se discutido isso, realmente, mas o fato é que, em termos práticos, efetivos, da política lá no Congresso, é impossível se tratar de oposição sem se tratar com o partido que elegeu a maior bancada. Mas já há um discurso definido de trabalho de vocês? Está tendo reuniões essa semana, e a gente da executiva, continua, né? Não só da executiva, como de representantes da bancada mesmo petista, com a bancada de outros partidos, como o PSOL e o PSB, que teve essa semana, e a gente busca formar um bloco que vá atuar de forma coesa, né, com foco em relação a essa atuação. Vai ter chapa aí para disputar a eleição da presidência da Câmara? Isso está sendo construído. Nós não acreditamos que o Rodrigo Maia seja uma opção, até porque ele é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. O Rodrigo já foi apoiado pelo PT, inclusive na eleição dele passada. Mas né? Hoje ele representa quem vai dar suporte a todos esses desmontes e esses retrocessos que a gente comentou agora há pouco. Então é por isso que hoje seria, né, inadmissível. Você descarta qualquer possibilidade? Descarto, porque é ele quem vai colocar à frente essa política de retrocesso que está sendo colocada pelo presidente. Então, inclusive, estamos dialogando não só com o PSB e com o PSOL, que foi com quem tivemos reunião essa semana, mas também com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, que estavam também em diálogo com o Rodrigo. Vai sentar para conversar? Sim, com certeza, porque apesar das diferenças, a gente também tem muitos pontos em comuns, que é fazer essa defesa da democracia, né, a defesa das liberdades da população. Então é muito importante, sim, que haja esse diálogo. Mesmo com toda a bronca de Ciro Gomes, do PDT, ele atribui, inclusive, ao PT o fato de não ter tido chances reais de vitória na eleição presidencial passada. Todas as divergências, porque quando a democracia está frágil por conta de tanto autoritarismo que a gente já está vendo, e possivelmente aumente ainda mais, às vezes algumas diferenças têm que ser
não são esquecidas, né? Mas conciliadas com o fato de que há, sim, objetivos comuns. E eu acho que esses partidos têm tudo para, em relação à defesa da democracia, em relação aos direitos da população, para fazerem uma agenda conjunta que não vai ser 100% comum, mas que haja uma agenda mínima para a gente trabalhar, sim, juntos lá na Câmara Federal. Ficou acertado na reunião com a governadora Fátima Bezerra que a bancada federal vai acompanhá-la. Qual é o seu propósito aí em relação a acompanhar essa agenda do Executivo Estadual em Brasília? Ficou acertado que, com muita disposição de todos os presentes, que a bancada estava totalmente à disposição de construir junto com o governo uma agenda, uma plataforma que faça o nosso estado sair da situação que se encontra. Vocês vão participar dos encontros, das audiências? Ficou combinado que a gente vai fazer essa solicitação em conjunto, né? E aí, de acordo com a data que for posta, imagino que quem tiver disponibilidade possa se juntar à governadora. Levando em conta seu perfil, você que é uma advogada, muito ligada a movimentos sociais, em qual área você tem condições de mais ajudar a governadora Fátima Bezerra? Eu acho que seriam 2 temas, né? Que ajudar a governadora, no caso, não ajudar, né? Mas fortalecer as pautas aqui da população do nosso estado. Sem dúvida, vai ser esse combate aos retrocessos. Por quê? Porque são temas que vão ser discutidos nacionalmente, mas que vão ter um impacto muito forte nos estados, nos municípios, né? Não adianta a gente ignorar que todos esses temas, como da reforma da Previdência, imagina o impacto que isso vai ter em tantos municípios aqui do Rio Grande do Norte, que hoje tem nessas rendas provenientes da questão da Previdência uma parte tão importante da economia, né? Então não há como a gente não fazer um enfrentamento a esses temas de forma muito forte, como forma, sim, né, de apoiar aqui as pautas do nosso estado. E, em segundo lugar, sim, sendo muito criativa, né, na forma de buscar recursos, porque a gente sabe que a nossa economia aqui do estado precisa mudar, né? Ontem a situação financeira que a gente viu com a apresentação dos secretários da governadora e da própria governadora foi, né, como até foi usado um termo por um dos secretários, é como se o estado tivesse falido, né? Se fosse uma empresa, estaria decretando falência. Se fala muito em falência do estado. E esse vai ser um grande desafio que aí, de mãos dadas, a gente vai precisar enfrentar. É isso aí. Olha, o professor Leandro de Extremóis está perguntando, gostaria de saber da deputada Natália como o seu mandato pode ajudar na ampliação da rede ferroviária na Grande Natal. Isso está na sua agenda? Tá, inclusive no ano passado, no primeiro semestre, eu participei, junto da senadora Fátima, de uma audiência pública, porque ela estava à frente da Comissão de Desenvolvimento lá no Senado, e essa questão ferroviária, em que a gente sempre ficou para trás, né? É um meio de transporte que também ajuda a indústria, também ajuda, né, não só no transporte de passageiros, mas a girar a economia, e que é um potencial muitíssimo pouco explorado, né? E é um tema que é discutido sim em âmbito federal e que a gente vai centrar forças. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da deputada federal diplomada Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores, ela que assume o mandato no próximo dia 1º, mesmo dia, né, Natália? Vai ter eleição da mesa diretora, presença da Câmara, né? Na sexta-feira da semana que vem. No meu tempo de Brasília, até por conta da festa, você fazia a posse dos deputados, no outro dia a eleição. Não sei por que mudaram esse ano. Posse de manhã e logo à tarde, não né? sei. Vocês terão a eleição do presidente. À tarde, né? Vai haver as reuniões de líderes, etc. E às 18 começa a eleição, não sei que horas termina. Mas dá nem para comemorar com a família. Geralmente o pessoal se reúne nos almoços e tal. Mas, enfim, eu acho que é para facilitar a vida de alguém lá. Natália, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou sempre à disposição. Um grande abraço para quem nos escuta, para quem nos assiste. Um bom dia. É isso aí. Olha, foi notícia do Jornal 96, com discurso curto em Davos. Presidente Bolsonaro promete reformas e abertura na economia. Saldo do emprego formal de 2018 deve ser recorde positivo, mas ainda insuficiente para recuperar anos de crise econômica. Concurso público oferece 3 vagas de professor do Instituto Metrópole Digital. Servidores do Estado vão à Justiça para manter as licenças prêmio. Presença da Força Nacional do Rio Grande do Norte é prorrogada por mais 60 dias. Vasco e São Paulo fazem clássico na Copinha na próxima sexta-feira, final da Copinha. Federação Norte-Grandense de Futebol define rodada dupla domingo na Arena das Dunas.
E assim a gente encerra o Jornal 96. Tenhamos todos um bom dia. Daqui a pouquinho, Padre Francisco Fernandes no Pé da Vida aqui na programação da 96. Tchau!